Vamos ao debate. Dessa vez eu vou começar com a Samantha. As críticas feitas por parte de presidentes do Uruguai e do Chile podem prejudicar o protagonismo de Lula na América do Sul, Samantha? Luciana, sem dúvida nenhuma, né? A fala do presidente Lula em relação à Venezuela é uma frase, para dizer o mínimo, infeliz, não é? Quando ele coloca que toda a questão da ditadura na Venezuela, o fato de não existir eleições livres, presos políticos, a população passando fome como uma narrativa, ele vai contra os fatos. Eu fico me perguntando se nós tivéssemos a lei da fake news, se isso não seria enquadrado em fake news, uma vez que a caracterização da Venezuela como um país antidemocrático é praticamente unânime. E ao tentar reunir, não é, os líderes da América Latina, o presidente Lula vem com uma frase como essa, ele só teve perdas e nenhum ganho, porque tantos presidentes, o do Uruguai, que seria um presidente mais de direita, e o de Chile mais da esquerda, ambos concordaram que a fala do presidente foi uma fala inverídica, no sentido de dizer que o presidente da Venezuela é uma vítima de narrativas. Ele pode ser tudo, menos vítima de narrativas. Pelo contrário, talvez a fala do presidente tivesse ser no sentido de exigir eleições na Venezuela, não é? De exigir um regime democrático. E isso gerou um constrangimento entre os líderes. E se a ideia foi de criar uma união, ele conseguiu, com essa fala desastrosa, criar a desunião. E o que devia ser positivo foi extremamente negativo, porque não dá para justificar um país antidemocrático por narrativas, são fatos, né? Muito bem, Flávio, essas falas dos presidentes do Uruguai e do Chile podem prejudicar o protagonismo de Lula na América do Sul? Em princípio, não me parece que possam prejudicar o protagonismo de Lula, que na verdade ainda está sendo construído, embora sejam, claro, um contraponto a esse protagonismo. Nós temos, todos sabem disso, relatórios das Nações Unidas demonstrando que a situação democrática na Venezuela, ao longo dos anos, sofreu uma contundente depreciação, quer dizer, foi corroída efetivamente. Entretanto, me parece que no afã de trazer a Venezuela diante da sua importância, por exemplo, como um país rico em petróleo e dentre outros fatores geopolíticos, ele, ao proferir essa afirmação, gera uma dissonância aí no Cone Sul, não é? Especialmente vindos do Boric, como já se disse aqui, de esquerda, e do presidente do Uruguai, de centro-direita. É preciso que se separe a questão geopolítica, a união da América do Sul, e isto não me surpreende, porque esta sempre foi uma bandeira de Lula, unir a América do Sul, unir os países do Cone Sul. Entretanto, é preciso separar da defesa dos direitos humanos e da democracia, que não é só em relação à Venezuela o problema que existe. Nós podemos falar aqui em vários outros países, né? Vamos lembrar que o presidente anterior recebeu os dirigentes da AfD, um partido de extrema-direita que hoje é investigado pelo governo alemão, a neta de um dos ministros de Hitler. E ele o recebeu como presidente da República. Então, é preciso que o Brasil mantenha uma coerência nessa censura a esses regimes autoritários. Muito bem, Hélio Beltrão, essas falas dos presidentes do Uruguai e do Chile podem prejudicar o protagonismo de Lula na América do Sul? Eu acho que revela que o Lula terá muita dificuldade para implementar a visão dele geopolítica local aqui da América do Sul. A Samantha mencionou muito bem o Boric no Chile de esquerda, criticando essa atitude do Lula de passar pano para a ditadura venezuelana, e o Lacalle Pou, mais à direita, também. Ou seja, ficou claro que, a gente mencionou ontem aqui, Luciana, a questão da Unasul, né, que o Lula lá atrás ajudou a fundar, etc., é essa coisa de querer fazer um grupo de países para, no caso agora, ajudar a Venezuela, para fomentar a visão intervencionista, socialista na América Latina e também para se contrapor aos Estados Unidos. Ficou mais ou menos claro que as pessoas que vieram aqui ficaram surpresas, que é essa agenda, acharam que pudesse ser um pouco diferente.
e que não vão concordar com esse tipo de atitude de passar pano para a ditadura. Então, eu acho que ficou claro que o Lula terá enorme dificuldade em se mostrar um líder se a visão de integração for nessas linhas que permite, que legitima Maduro, legitima a ditadura venezuelana, por exemplo. Muito bem, Alessandro. Se a gente olhar, são dois presidentes, quer dizer, Uruguai e Chile, são dois países aí que, historicamente, né, os analistas sempre disseram que são dois países, os únicos dois países na América Latina que não teriam tendências populistas. Os demais países todos haveria um certo grau de possibilidades de populismos por N motivos. Quando nós olhamos o Uruguai, o presidente, né, o presidente uruguaio, ele falou aquilo que todo mundo esperava. Ou seja, ele mesmo disse, falou, todo mundo sabe a minha opinião. Ou seja, não há surpresa nenhuma no posicionamento do Lacalle. Por outro lado, o Boric, que é um presidente à esquerda do espectro político, e aí a gente pode botar uma aspas aí, o tipo de esquerda que nós temos aí no Chile, está numa crise interna. E ele tem problemas com a Constituinte, tem problemas internos. É um país que, historicamente, segundo alguns, se vê um pouco afastado da América Latina, o Chile, por N motivos. Eu me lembro de um colega, Lu, que sempre me dizia que os chilenos se consideram ingleses na América Latina. Eu achava engraçada essa piada, ele é chileno, ele fazia essa brincadeira. E quando nós olhamos essa situação do Boric, aí explica um pouco o posicionamento dele. Ele está tentando, na verdade, dar uma resposta interna, porque ele tem problema interno. Logicamente, ele pode ter a opinião honesta dele, sincera, pode ser essa a opinião dele, mas ele tem um problema interno para lidar, e aí a questão da Venezuela é sempre uma questão sensível. E nesse sentido, eu posso dizer, eu acho que eu afirmo com muita segurança, eu tenho responsabilidade com isso, que existe sim uma narrativa sobre a Venezuela. Essa narrativa, ela tem grandes dimensões. Eu me lembro uma vez que conversava com uma senadora espanhola e ela me dizia o seguinte, ela é uma senadora de esquerda, Lu, ela me dizia assim, olha, lá na Espanha, quando o governo de direita está com um problema de fazer debate público sobre políticas públicas, ele fala da Venezuela. Olha só. Por quê? Porque a Venezuela move a paixão das pessoas. A Venezuela é um ponto onde as pessoas vão entrar em conflito. Por isso que é muito importante para a direita e para a extrema-direita politizar de maneira extrema a Venezuela, porque isso angaria apoio, massificação dos seus apoios de maneira geral. E aí é muito interessante, porque eu fui na Venezuela, todo mundo fala que foi na Venezuela, tem uns artistas postando foto com um refugiado, né? Eu até brincaria, eu pediria para as pessoas irem lá na fronteira dos Estados Unidos com o México, também bater algumas fotos com os brasileiros, né, que estão tentando atravessar. Mas olha só, ou diversos latino-americanos que estão tentando atravessar a fronteira nesse exato momento. Mas eu fui lá, eu conversei com a oposição venezuelana. Eu conversei com população que reclamou do governo. Eu conversei com pessoas do governo. O que eu vi naquele país? Você vê um país em conflito. Você esteve na Venezuela? Na Venezuela. Então, é um país... Durante o governo? Maduro. E aí, você tem muitos problemas no país, acho que todo mundo reconhece isso de maneira geral, mas é incrível, quando nós comparamos as narrativas internas no Brasil, no resto da América Latina, com a narrativa interna deles, a discrepância é gigantesca. Em que sentido? No sentido de que aqui há uma espécie de radicalização no termo Venezuela. Por exemplo, quando se diz, vai para a Venezuela. De onde esses caras tiraram isso? Vai para a Venezuela? Vai para Cuba. Vai para Cuba. É o novo da onde esses caras estão tirando essa narrativa? Porque essa narrativa mobiliza as pessoas. Se uma pessoa de direita vê você falando dessa forma, a ditadura venezuelana, etc. Bom, vamos tentar compreender a Venezuela a partir de uma política real? Eu acho que é mais interessante. Por isso que eu acho que a opinião do presidente Lula, nesse exato momento, não muda em absolutamente nada. A questão de reunir países que pensam diferente é a ideia de que a questão não pode ser em tese ideológica. Olha só, ela não pode passar só por ideologia. É por isso que ele chamou um apanhado de governos para falar, nós somos a América Latina. E nós sabemos que a América Latina sempre foi olha só, a tese do quintal dos Estados Unidos. Nós não queremos ser mais quintal de ninguém. E a política ela é real, ela é concreta. A discussão com a Venezuela é Sim. petróleo. Vamos parar de paranoia, direitos humanos. Eu vejo as pessoas selecionando o momento que quer falar de direitos humanos. Parem de selecionar. Vamos dizer a real. A disputa dentro da Venezuela é petróleo. Uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É isso que está sendo disputado nesse exato momento. É por isso que os Estados Unidos agora negocia com a Venezuela por causa da crise energética.
Então nós temos que começar a fazer o debate nesse nível. Sim, eu tô falando sim aqui, e o Alessandro sabe que quando eu falo sim, eu tô meio que interrompendo o debate. Por quê? Porque a gente já extrapolou o nosso tempo, mas você que está aí, vou te avisar que o Alessandro vai ficar aqui com a gente para debater ainda, ele é o único que fica com a Janaína Pascoal, e adivinha qual o tema que a gente tem? Venezuela. Então, fica com a gente. Eu tenho que me despedir agora do Flávio Leão Bastos. Flávio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Samantha Maier e Hélio Beltrão, que são do meu time, que devem voltar amanhã, depois, eu não sei. Mas estão sempre por aqui. Obrigada.